Sejam todos sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e a professora Jéssica dirigindo esta aula, que vai mergulhar no universo da resenha. Então, a gente articula essa aula, essa exposição em 3 movimentos. A gente vai primeiro identificar a finalidade, o propósito, o objetivo principal de uma resenha. Depois, num segundo momento, vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, né? E, finalmente, vamos tentar estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. É o que a gente chama de cadeias de referenciação em um texto. A gente vai falar sobre essa cadeia. Então vamos juntos, né? Em primeiro lugar, pensar sobre essas perguntas norteadoras, essas perguntas retóricas que sempre tendem a provocar o nosso pensamento, colocar em movimento o nosso pensamento. Você já resenhou ou leu alguma resenha de algum filme, peça, disco, música ou livro? Sabe qual a finalidade de uma resenha? É neste universo que vamos entrar hoje, né? Do ponto de vista teórico, né, a resenha é um texto que faz uma descrição e uma avaliação de um objeto cultural. Podem ser resenhados livros, textos acadêmicos, filmes, apresentações artísticas ou plásticas, exposições, performances, peças de teatro, shows, álbuns e inclusive games, além de outros mais objetos da cultura. Além de avaliar, toda a resenha se propõe a divulgar e estimular a apreciação de uma obra cultural, né? A gente tende a achar que a resenha é só feita a partir de livros, né? Como demonstra a nossa iconografia. Mas não, até games hoje são objetos de resenha. A gente costuma classificar as resenhas entre descritiva e crítica. A descritiva faz apenas uma síntese da obra, trazendo detalhes para o leitor que supostamente não conhece o objeto resenhado. Mesmo a resenha sendo apenas descritiva, ela incentiva o leitor a conhecer o objeto. E, de fato, né, uma das funções, uma das finalidades deste gênero do discurso é justamente divulgar uma obra ou objeto da nossa cultura. Já a resenha crítica dá um passo além, faz uma descrição com considerações pessoais críticas sobre a obra, né? Tanto a descrição quanto a opinião crítica sobre a obra podem ser intercaladas em todo o texto, né? Não há uma divisão estrutural entre a descrição e a avaliação, elas estão misturadas, intercaladas, né? Então vamos ler uma resenha de uma obra-prima da modernidade, um dos livros mais importantes do gênero dos últimos 200 anos. Estamos falando de Frankenstein, de uma menina que tinha 19 anos quando escreveu essa obra, Mary Shelley, né? O título é Frankenstein, o ano de referência aqui é 2018 dessa publicação, mas ela foi originalmente publicada em Londres em 1818. O gênero é o que a gente chama de romance gótico, mais precisamente novela de horror, além de inaugurar uma das tradições mais importantes da modernidade, a ficção científica. Então vamos juntos acompanhar os movimentos iniciais dessa resenha. Bastante frágil, diga-se de passagem, mas é sim um esforço de uma autora que pretende encontrar em Frankenstein uma razão para sua divulgação. Então, a princípio, trata-se de um pequeno conto sobre um jovem estudante suíço que ambicionava criar um ser ideal, injetando vida a um corpo morto. Mais tarde, transformado em romance, tornou-se um marco na literatura do gênero. Frankenstein, ou O Moderno Prometeu, mais conhecido simplesmente por Frankenstein, é um romance de terror gótico com inspirações do movimento romântico, de autoria de Mary Shelley, escritora britânica nascida em Londres. O romance relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório.
Essa obra é tão poderosa, minha gente, que eu tenho certeza que mesmo que vocês não tenham lido originalmente o texto da Mary Shelley, já reconheceram esse personagem, seja no cinema, seja no teatro ou até mesmo em desenhos animados. Nossa atividade 1 propõe a seguinte reflexão: releia o texto e responda, diz o comando. Frankenstein, ou o moderno Prometeu, mais conhecido simplesmente por Frankenstein, é um romance de terror gótico com inspirações do movimento romântico, de autoria de Mary Shelley, escritora britânica e nascida em Londres. Letra A. Quais são as informações mais importantes nessa passagem inaugural do texto? Atentem aí, releiam com atenção esse enunciado, respondam que eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente, repensar quais são as informações mais importantes nesta passagem introdutória do texto, né? A apresentação se detém a referenciar a obra resenhada, contextualizando a menção às influências da obra, o gênero a que pertence e o nome da autora, né? É a apresentação da obra em questão. Neste caso, o objeto é um livro, o romance Frankenstein de Mary Shelley, né? Primeiramente, esqueçam aquela visão do monstro verde na televisão. Bem, a pele dele era amarelada. Em sua obsessão por vencer a morte, o Dr. Victor Frankenstein cria um ser humanoide, porém grotesco e horrível, e que nada tinha de mal. Devido à sua aparência, é abandonado por seu criador e fica à mercê da solidão e sem qualquer contato social ou afeto. Embora em sua narrativa Victor se refira à sua criação como monstro, a criatura nada mais é que um ser indefeso que passa a vagar pelo mundo após a rejeição de seu criador. Atividade 2, então, para vocês, minha gente, atentem ao comando, releia a seguinte passagem do texto e responda: embora em sua narrativa Victor se refira à sua criação como um monstro, a criatura nada mais é que um ser indefeso que passa a vagar pelo mundo após a rejeição do seu criador. A palavra em destaque é uma conjunção que estabelece que relação de sentido entre as orações desse período, né? Observem aí que estamos num plano que a gente chama de morfológico. A conjunção é uma categoria morfológica da língua portuguesa, uma parte do discurso, uma classe de palavra, e tem uma função muito importante dentro das cadeias de referenciação do texto. Pensem aí com atenção, respondam, eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente, sempre. A palavra em destaque, embora, é uma conjunção que estabelece que relação de sentido entre as orações desse período, né? Observe que a relação de sentido é de concessão, é empregada para introduzir uma oração subordinada, indica oposição a uma outra ideia exposta, mas que não é impeditiva, por isso é concessiva, né? Embora o monstro, a criatura nada mais é que um ser indefeso, e embora na sua narrativa Victor se refira à sua criação como monstro. Olha a oposição, né? E de fato, ao contrário do que a cultura pop pensa, na obra original, Frankenstein é o nome do doutor, esse cientista natural, né, que cria este ser monstruoso. Este ser monstruoso não tem nome, é a criatura, várias vezes referenciada na narrativa. Aliás, essa relação entre criador e criatura é muito comum ao longo de toda a literatura ocidental. Por isso que o subtítulo da obra chama-se O Prometeu Moderno. Prometeu era justamente uma das figuras da mitologia grega, né? Aqui atualizada por Mary Shelley de modo brilhante. Vamos continuar a nossa leitura. Ciente de que sua aparência amedronta todos à sua volta, a criatura, após adquirir certo conhecimento, retorna e comete um assassinato, levando à morte de uma pessoa inocente. Então, pede para que Victor lhe faça uma companheira, prometendo assim deixá-lo viver em paz, partindo para nunca mais voltar. Victor tenta, mas no meio do processo desiste. A fúria da criatura então recai sobre a vida de toda a família Frankenstein, até que Victor decide ele mesmo perseguir o monstro que criou para destruí-lo. Atividade 3 traz a seguinte reflexão, minha gente, e o comando: releia o recorte e responda. Então, pede para que Victor lhe faça uma companheira, prometendo assim deixá-lo viver em paz, partindo para nunca mais voltar. Qual é o referente do pronome em destaque? Observem que deixá-lo, né? Nós temos ali o pronome em posição enclítica, ou seja, pós-posto ao verbo, logo depois do verbo, e esse pronome retoma uma palavra anteriormente citada. Que palavra é essa? Pensem aí com atenção, releia o enunciado para reconhecer essa palavra ou nome. Eu já volto comentando com vocês.
Observem, minha gente, novamente nós estamos falando das cadeias de referenciação, as cadeias que retomam ou antecipam ideias e termos no texto, né? Observem que o pronome lo, em deixá-lo, retoma justamente o nome, tem como referente um substantivo próprio, no caso, Victor. Num só fôlego fica assim: então pede para que Victor lhe faça uma companheira, prometendo assim deixar Victor viver em paz, partindo para nunca mais voltar. Observem que para evitar essa repetição pleonástica, redundante, desnecessária, o que o narrador, neste caso o resenhista, faz é substituir o substantivo nome por um pronome, né? E assim retomá-lo. De modo bastante elegante, inclusive. Qual é o referente, então? O referente do pronome lo é o nome Victor. Essa retomada faz parte das cadeias de referenciação, ou também chamadas de cadeias de correferenciação do texto, evitando repetições cansativas e articulando os movimentos do texto. Sim, o texto faz movimento, né? Apesar de visualmente ser estático, ele movimenta o nosso pensamento. Justamente quando vamos interpretá-lo, que pomos em movimento o nosso pensamento. Então vamos continuar lendo a resenha, né? Você quer uma obra que, além de assustar, faça você refletir sobre o ser humano? Leia este livro. Admito que o medo não é o foco. Talvez Mary Shelley quisesse simplesmente fazer uma crítica à sociedade sobre aquelas pessoas que são excluídas por sua aparência ou status social, embora exista o terror, não do ponto de vista místico ou sobrenatural, mas do que chamamos de causa e consequência. Fica a pergunta: quem seria o verdadeiro monstro? Victor Frankenstein, que acabou criando um monstro, como ele mesmo diz? Ou seria a criatura que, uma vez rejeitada e vendo seus planos de uma vida feliz fracassados, resolve se vingar de seu Criador por tê-lo feito tão miserável assim? Observem, então, que estamos agora no desfecho da nossa resenha, né? Assinada por Lucy Skycats. É uma adaptação que vocês encontram por essas páginas, numa página da internet. Este livro, como O Médico e o Monstro, embora eu tenha feito a resenha separadamente, faz parte da coleção da Martin Claret com 3 clássicos de terror: O Médico e o Monstro, Frankenstein e Drácula, que será o próximo a ser resenhado. Queria destacar aqui essas referências, né? O Médico e o Monstro é uma outra obra-prima da modernidade tardia, escrita por Robert Louis Stevenson, né? E Frankenstein é a própria obra da Mary Shelley. Nossa atividade 4 traz a seguinte reflexão. O comando é: releia a passagem e responda. Fica a pergunta: quem seria o verdadeiro monstro? Victor Frankenstein, que acabou criando um monstro, ou seria a criatura que, uma vez rejeitada e vendo seus planos de uma vida feliz fracassados, resolve se vingar de seu Criador por tê-lo feito tão miserável assim? Porque a relação entre criatura e criador relativiza o juízo de valor que a palavra monstro traz ou instaura. Pensem aí, eu já volto com vocês comentando o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente. Essa é a última reflexão da nossa aula, né? Atividade 4, releia a passagem e responda. Fica a pergunta: quem seria o verdadeiro monstro? Victor Frankenstein, que acabou criando um monstro, ou seria a criatura que, uma vez rejeitada e vendo seus planos de uma vida feliz fracassados, resolve se vingar de seu criador por tê-lo feito tão miserável assim? Porque a relação entre criatura e criador relativiza o juízo de valor que a palavra monstro traz ou instaura, né? Quem seria o verdadeiro monstro? Ora, há uma conjunção alternativa ou ali, né? Ou é um ou é outro. Porque a palavra monstro, referindo-se à criatura, deixa de ser atributo exclusivo desta, em face da crueldade de seu Criador. É algo que a gente chama de reversibilidade, uma categoria muito comum dentro da literatura, seja antiga ou moderna, como é este caso aqui. Bom, retomando então o que aprendemos, lemos uma resenha sobre o famoso livro de Mary Shelley. As palavras conectivas estabelecem relações entre os períodos, dando maior coesão ao texto. É isso que a gente chama de cadeias de correferenciação. E o uso dos pronomes eliminam repetições e o texto ganha progressão, né? Ele avança, não fica se tornando assim repetitivo. Frankenstein é uma obra imperdível. Vocês acham em PDF, digitando na internet essa obra, que pode mudar sim a maneira que vocês veem o mundo. Eu sugiro com veemência que vocês leiam este livro. É uma novela curtinha de aproximadamente 100 páginas. Eu me despeço de todos vocês com um abraço carinhoso e a gente se vê em breve.